Olá pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital. No vídeo passado, eu conversei com vocês sobre o grupo ByteDance, né? Um dos maiores, está se tornando um dos maiores conglomerados. E agora eu quero falar com vocês sobre o grupo BAT. Vocês já ouviram falar? Não é o BAT da British American Tobacco, não. É o grupo que é formado pelo Baidu, pelo Alibaba e pela Tencent, que são os maiores gigantes tecnológicos da China. Hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre o Alibaba, né? Eu quero explorar com você sobre essa empresa que talvez seja o maior e-commerce do mundo. Mas antes, por favor, se você não assinou o canal, dá uma assinada, aperta o sininho para você poder acompanhar todas as novas informações e estratégias e análises que a gente está fazendo sobre transformação digital e sobre o uso de plataformas digitais para a obtenção de vantagens competitivas. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a história, vamos falar sobre a atuação geográfica e política, vamos falar sobre as linhas de negócio do Alibaba, sobre as estratégias e, principalmente, os desafios que eles têm pela frente, que não são poucos, né? Bom, o Alibaba ele foi fundado em 1999 pelo Jack Ma, né, que é uma figura icônica, né? Aquele cara todo magrinho e tal, falante, né? E esse cara era professor de inglês e acabou virando dono aí, né, CEO desse conglomerado enorme, né? O Alibaba, na época, ele foi vendido para um grupo de investidores e ele custou 60 milhões de dólares, né, quando da fundação dele. Só que depois, quando ele foi para a Bolsa fazer IPO, ele foi valorizado para 25 bilhões de dólares. Isso em 2014, né? Hoje, eles têm um valor de mercado de aproximadamente 230 bilhões de dólares. Sim, senhor, 230 bilhões de dólares. Ou seja, os caras valorizaram 10 vezes em aproximadamente 6 anos, né? Bom, uma outra coisa também que eu acho interessante conversar com vocês é sobre a atuação deles. Vamos começar pelo lado político, então, né? O Jack Ma é um dos únicos presidentes de gigantes tecnológicos chineses que efetivamente faz parte do Partido Comunista. Ele é membro do partido, ele tem uma atuação oficial perante o partido, ele participa lá dos congressos, e, além disso, também, ele tem mais de 7 mil representantes do Partido Comunista dentro do Alibaba. São 200 diretórios, por assim dizer, e 7 mil pessoas que estão lá. E uma outra coisa também que, de certo modo, é um incômodo para a reputação dele, é que na China existe uma localidade chamada Xinjiang, onde habita uma minoria chamada uigur. E essa minoria, que não segue os preceitos religiosos do partido, ela é uma minoria perseguida e extremamente reprimida pelo partido. O Alibaba tem um acordo com o governo local dessa província, desse estado, não sei, dessa localidade, e o Alibaba oferece serviços na nuvem para esses caras, e, em contrapartida, ele oferece também, ele participa, ajuda o governo nas questões de segurança e nas questões de polícia lá, né? E outra coisa também que eu acho que é importante vocês saberem é que algumas empresas do Alibaba, não posso dizer quantas nem se todas, né? Elas têm fábricas nessa localidade onde a mão de obra, de certo modo, é subpaga, né? Entenda-se mão de obra semi-escrava, e por isso que você tem preços tão competitivos assim, se você comparar com outros locais. Isso são fatos, né, que você pode apurar através da internet, mas eu acho que é uma realidade importante para vocês entenderem. Depois a gente vai explorar um pouco mais como é que é essa realidade dos gigantes da internet na China com o governo, com o Partido Comunista. Agora, vamos falar um pouco da atuação geográfica deles, né? Essencialmente, o Alibaba ele está atuando 70% na Ásia, 30% no resto do mundo. Dentro desses 30%, eles têm investimentos e atuação em diversos países, como, por exemplo, Estados Unidos, Índia, Rússia, Israel
Emirados Árabes, Hong Kong, Singapura, inclusive no próprio Brasil, a partir de 2019, eles fizeram um acordo com a UOL e, através da UOL, ela está revendendo os serviços na nuvem do Alibaba. Não sei se vocês estão sabendo disso, né? E isso a partir de 2019. Ou seja, eles têm não só essa atuação, como eles também têm laboratórios de pesquisa. Só nos Estados Unidos são 2 laboratórios, em Israel tem laboratório também, e tem nitidamente uma política de expansão global, né? Quais são as linhas de negócio básicas que o Alibaba tem? Tem várias linhas, como eu falei, né? Eles têm investimentos em e-commerce, varejo, tecnologia, né, que a gente já conhece, só que eles também trabalham com biotech, eles trabalham com segurança, food tech, mídia, cloud computing, meios de pagamento, que é o famoso Ant Financial, né, que é uma subsidiária do grupo Alibaba, e reconhecimento facial. Do ponto de vista de comércio eletrônico, eles, além do Alibaba, que funciona mais como B2B, ou seja, é um e-commerce que vende para outras empresas em geral, eles têm o lado, vamos dizer assim, varejo, que é o lado B2C, né? Então, eles têm o AliExpress, que vende para mais de 150 países do mundo, né? E para aqueles países que querem vender para a China e que são pequenos negócios, eles têm também um e-commerce específico chamado Taobao Global, que eu vou falar um pouco mais deles aqui na frente. Então, eles têm realmente diversas linhas de negócio, essencialmente a e-commerce, mas eles estão começando a caminhar para outras linhas, que eu vou falar um pouco para vocês aqui no final. Qual é a estratégia que o Alibaba está tendo de expansão, né? A primeira que a gente vê é o conceito que eles têm chamado novo varejo, né? Esse conceito deles é um conceito que vai ligar pequenos e grandes produtores, tanto nacionais quanto internacionais, numa só plataforma. De maneira tal que, se você é pequeno e quer vender para a China, você pode usar uma plataforma. Se você é da China, que é pequeno e quer vender para o resto do mundo, você pode também usar uma plataforma. Se você é grande e quer entrar na China, também pode usar. Então, eles estão criando um novo conceito onde eles conseguem pegar empresas de portes diversos e de localidades diversas para todas elas poderem vender para o mundo e para a China. Isso é uma coisa que a Amazon não faz, por exemplo. A segunda perna da estratégia deles é o chamado Gateway to China. O Gateway to China, como o próprio nome está dizendo, é uma janela para a China, né? Então, por exemplo, eles têm uma janela, como eu falei anteriormente, dos pequenos negócios que querem vender para a China. Então, eles usam essa plataforma chamada Taobao Global, né? Mas, se você é uma multinacional e você quer vender os teus produtos na China, você tem um outro e-commerce chamado Tmall, né? E empresas, por exemplo, como a Burberry, a Valentino, a Versace, estão vendendo seus artigos de luxo através da Tmall. E outras empresas globais que não são de luxo, mas que estão querendo acertar o passo em relação à demanda na China, elas estão fazendo convênios com o Tmall, que tem um lab, né? E esse lab ajuda essas empresas internacionais a pesquisar os gostos dos chineses, que é, né, 1,4 bilhões de habitantes, né? E ver quais são os melhores produtos e qual é a melhor forma de vender para eles, né? Então, vocês veem como é que é interessante essa estratégia, uma estratégia que pega empresas da China e de fora da China, empresas de luxo, empresas de varejo, empresas globais e empresas locais. Então, isso é uma estratégia extremamente interessante, principalmente quando a gente olha para a concorrência e vê que a Amazon, por exemplo, ela saiu da China. Então, a China está conseguindo conquistar outras empresas grandes, né, e, ao mesmo tempo, está conquistando as empresas pequenas. E tem uma frase muito interessante que o CEO do Alibaba, né, o CEO global dela, chamado Mike Evans, né, falou. Ele disse o seguinte: onde a Amazon constrói fossos, a Alibaba constrói pontes. Então, isso significa uma estratégia extremamente bem bolada e extremamente bem feita, mas não vai parar por isso só não, né? Do ponto de vista também estratégico, o Alibaba ele está investindo pesado em tecnologia de
de última geração. Então, eles estão fazendo computadores quânticos, eles estão investindo na geração de chips de inteligência artificial para poderem aumentar significativamente a capacidade de processamento deles em cima das plataformas 5G e, eventualmente, até do 6G, né, que está vindo por aí. Isso é um passo extremamente importante que está deixando os americanos e os europeus com o cabelo em pé, porque, obviamente, computadores que têm essa capacidade de processamento vão ter uma capacidade de compreensão dos hábitos das pessoas campeã, né? E eles vão poder, então, antecipar, fazer previsão, vão poder customizar produtos de acordo com o que o cliente quer de uma forma extremamente veloz, né? Mas, como nem tudo são rosas, né, nesse mar, né, o Alibaba, assim como os outros colegas chineses deles, estão enfrentando desafios bastante pesados, né? O primeiro deles é um desafio interno. A China, quando o startup começa a dar certo, ela investe pesado nesse startup para ele adquirir dimensão e para ele começar a se tornar uma empresa que possa atender o seu público interno. À medida que essa empresa vai crescendo, né, e vai valorizando significativamente, essa valorização excessiva, ela se transforma num perigo para o Partido Comunista. Olha só que paradoxo. E aí o que o partido faz? Ele começa a apertar essas empresas, começa a querer botar gente do partido lá dentro e começa a fazer com que essa empresa cresça mais para o exterior do que para a própria China. Por isso é que a gente vê o Alibaba, Tencent, Baidu, o próprio ByteDance, que eu falei para vocês, com estratégias de crescimento global, né? Parece que chega um ponto na China onde eles se sentem incomodados e o governo também. Então, eles querem sair fora dessa, como é que eu posso dizer, desse paternalismo, entre aspas, né, do Partido Comunista para poder alçar os seus próprios voos. E uma das consequências disso também interessantes é que os presidentes que criaram essas empresas, eles acabam se desligando da presidência do escritório, né, da empresa na China para se tornarem os caras que estão focados no crescimento global. Então, o Jack Ma, por exemplo, ele se afastou, ele deve estar lá no conselho, mas ele não é mais o cara da China, né? Assim como também outras, né? O ByteDance também substituiu as pessoas, o próprio Tencent também fez uma substituição. Então, a gente vê que esse é um movimento bastante interessante e necessário para eles fazerem. Uma outra coisa também que eu não sei se vocês sabem, mas a pessoa jurídica de uma empresa dessas, como o ByteDance e o Alibaba, é uma pessoa jurídica na China que não oferece muita segurança para os investidores. Por isso que eles têm que ter um CNPJ local e eles acabam criando um CNPJ no exterior também. Porque do jeito que a estrutura jurídica na China é feita, o governo pode tomar aquilo a qualquer hora. Então, isso é outra preocupação que o pessoal tem. Mas isso não impede que empresas como a SoftBank, né, que é um dos maiores investidores do Alibaba, tenha uma percentagem de 34% dos investimentos. Ou seja, eles pagaram 20 milhões de dólares pelo Alibaba em 99 e 2000 e simplesmente o negócio valorizou 10 vezes. Então, eles estão rindo de uma orelha até a outra, né? Uma outra coisa também que é interessante, que eu acho que eu já falei para vocês, é a questão do banimento das atividades desses gigantes tecnológicos de alguns países, como os Estados Unidos e da Índia, né? O que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje é um repeteco do que aconteceu já na Índia, que já tentou botar para fora o Tencent, o Baidu, porque tanto eles quanto os americanos estão preocupados com a questão da segurança. Os algoritmos de recomendação e os algoritmos que fazem o cruzamento de informações dessas plataformas são tão poderosos que ninguém sabe qual é o tipo de cruzamento de informação que eles estão fazendo e qual é o tipo de informação que está sendo recolhida para os bancos de dados que eventualmente são subjugados pelo Partido Comunista Chinês. Por isso que essas empresas estão querendo criar data centers fora da China, como o Alibaba, o ByteDance. Cada um deles tem 10 a 15 ou 20 data centers espalhados pelo mundo, justamente para não ficar à mercê disso. E, em geral, não sei se vocês perceberam, sempre que você tem uma plataforma chinesa correspondente ao Alibaba, você tem uma plataforma internacional que é para você não misturar
as coisas, né? O ByteDance, por exemplo, ele tem um TikTok fora da China e dentro da China ele tem uma ferramenta com outro nome. A ferramenta de informação, que é o Toutiao na China, fora da China tem outro nome, né, que é o Tech Republic e outras ferramentas, né? Então, há uma preocupação dos empresários em se resguardar disso. Então, minha gente, basicamente, é isso que eu queria estar conversando com vocês. Se você gostou disso, por favor, assina aqui o canal, deixa o seu like e diz para mim o que você acha do futuro. Será que os Estados Unidos, Europa, né, vão manter a supremacia na inteligência artificial ou será que eles já perderam para os chineses? Será que esse modelo do Alibaba vai ser um modelo vencedor na medida em que é muito difícil para a Amazon entrar na China, né? E eles estão indo da China para o resto do mundo? Diz aí o que você acha, vamos conversar mais sobre isso e até o próximo vídeo, ok? Grande abraço aí para todo mundo.